Olá, turma, tudo bem? Um ótimo dia de estudos, uma ótima semana também. A aula de hoje é de português e nós vamos falar sobre vogais, vogais nasais, consoantes, letras e sons, tá? E nós vamos fazer as atividades do livro de português nas páginas 50, 51, 52, 53, relacionadas a letras e sons, relacionadas a vogais e vogais nasais, páginas 62, 63, 64, 65 e 66, tá? Parece que são muitas páginas, mas os exercícios são bem tranquilos, tá? E não tem muitos exercícios nas pastas, então não precisa ficar muito assustado, tá bom? Então vamos lá. O conteúdo de hoje a gente já viu desde o início do ano, tá? Mas a gente sempre vai retomar esse conteúdo porque é uma coisa que a gente vai ver pro resto da vida, tá bom? Então vamos lá. Eu vou disponibilizar para vocês esse resuminho lá no Facebook do segundo ano e vocês também têm esse mesmo conteúdo também no livro, tá bom? Então já vai ajudar bastante a vocês fazerem os exercícios. Então, vamos lá para o primeiro item, letras e sons, tá? Então, a gente já tem um alfabeto, o alfabeto contém 26 letras, que são divididas entre vogais e consoantes. As vogais a gente já conhece, A, E, I, O, U, tá? O que não for A, E, I, O, U são chamadas de consoantes, tá? Então, a letra B, C, D, F, G, H, I e daí por diante são chamadas de consoantes, tá? Então, vamos ver. Cada letra, ela tem um som. Esse som a gente chama de fonema, tá? Então, eu coloquei alguns exemplos, tá? Nós temos exemplos, 3 exemplos aqui. Vaca, faca. Se você substituir o F pela letra V, ela já vira vaca, faca e vaca. Olha só o som, são sons parecidos, mas é só para mostrar nesse joguinho aí que as letras têm sons, tá? Tato, dado, pote, bote, tá? Então, se você trocar uma letra numa palavra, o som, além do som alterar, o significado também altera, tá? Então, é só para mostrar para vocês que as nossas letras do alfabeto têm sons, têm fonemas, tá? Agora, vamos para as vogais e vogais nasais. As vogais, como eu já falei, é A, E, I, O, U. As vogais nasais, quando a gente chama de vogais nasais, quando a gente coloca na vogal A e na vogal O, um acento chamado tio, tá? Que é aquela cobrinha em cima da vogal. Então, a gente tem até um exemplo lá no livro da palavra Roma, e aí quando a gente coloca o acento tio na palavra Roma, na vogal A, como altera o som de Roma se torna romã. Como eu falei para vocês agora, se a gente alterar alguma coisa na letra, né, acrescentar uma letra diferente ou colocar um acento nesse caso, que é o acento tio, a gente altera, além do som, a gente altera também o significado. Roma é um lugar, romã já é uma fruta, tá? Então, olha só de você acrescentar o tio em cima da vogal A, tá? Então, as vogais nasais é quando a gente coloca o tio na vogal A e na vogal O, tá? Então, ela fica com o som mais fechadinho. Então, eu tenho aqui outros exemplos. Pimentão, campeão, colchões, aviões. A gente está colocando o acento tio em cima da vogal A e da vogal O, tá? Consoantes, como eu falei para vocês, são todas as letras do alfabeto, exceto as vogais A, E, I, O, U, tá? Então, o conteúdo de português hoje é um conteúdo bem simples, que vocês já viram desde o início do ano, mas é sempre bom a gente estar lembrando
As vogais, como a gente já viu, as consoantes, que são todas as letras do alfabeto, exceto as vogais. Vimos também que se numa palavra a gente alterar uma letra, eu dei o exemplo de faca e de vaca. Se você tirar o F e trocar pela letra V, ela se torna uma palavra diferente, que é a palavra vaca. E aí o significado também muda. Falamos das vogais nasais, né? Que é a vogal A e O, quando a gente acrescenta o tio sobre elas, tá? Então, eu dei o exemplo mesmo que tem no livro. A palavra Roma e a palavra romã. Olha como é que é diferente. Romã, tá? Como se a gente estivesse fazendo o som sair do nosso nariz. Romã, tá? Roma, romã. Então, só de você colocar um tio em cima da vogal, você já alterou o som da palavra, né? O som da letra e o significado também, tá? Então, vamos agora partir para os exercícios. Vamos começar lá na página 50. Então, aqui é a página 50, tá? Então, vamos lá. Aqui tá pedindo no número 1 para você seguir as instruções abaixo para descobrir novas palavras. Então, aqui a gente tem 3 situações. Vocês vão trocar uma palavra, uma letra por outra e vocês vão observar que ao trocar uma letra pela outra, o som mudou da letra e o significado da palavra também. Então, por exemplo, vou fazer o primeiro retângulozinho aqui, tá? Vamos lá. Troque o C da palavra cola pelo G. Então, você vai trocar. Temos a palavra cola começa com C. Se você tirar esse C e substituir pelo G, ela vira gola. Então, você vai substituir a letra e você vai colocar também aqui nesse espaço para treinar a caligrafia, a escrita, tá bom? Vamos para a página 51. Ligue cada elemento representado pelas imagens ao nome delas. Então, aqui vocês têm várias imagens, tanto do lado de esquerdo como do direito. Então, vocês vão ligar esses elementos, né, essas palavras, com as imagens. Então, eu tenho aqui um pote de vidro. Você vai ver como escreve a palavra pote e vai ligar essa figura, que é um pote de vidro, à palavra como ela é escrita, tá bom? Então, é bem simples. Nós temos um pote, temos um radinho, uma vaca, farinha, um rato, um bote, uma varinha e uma faca. Então, vocês vão observar a imagem e vão ligar as imagens à palavra, como essa palavra é escrita, tá? Ela está sendo representada em imagem e você vai ligar como ela é representada em letras. Vamos para a página 52. Na página 52, nós temos aqui no exercício 3 algumas sílabas, tá? Algumas sílabas. E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão ligar, observe as setas e complete as sílabas para formar as palavras. Eu tenho a sílaba H, a sílaba K e depois eu tenho a sílaba LO. Então, vocês vão ligar o H nessa sílaba LO, o K na sílaba LO. E aí, vocês vão juntar essas sílabas e vocês vão ver quais são as palavras que foram formadas, tá? Depois, com essas palavras formadas, no mesmo exercício 3, vocês vão completar as frases, tá? Letra A. Estou com um pontinho na mão de tanto escrever. Letra B. O fazendeiro acorda todos os dias com o canto do pontinho, tá? Então, com essas duas palavras que vocês formaram com a junção das sílabas, vocês vão completar a frase A, as frases A e B. No número 4, eu tenho 3 palavrinhas. Ana, oco, ele e radar. Se você ler essas palavras de trás para frente, elas não vão alterar nem o significado, nem a palavra, tá?
Então, vocês vão fazer esse exercício, é bem legal, de ler as palavras de trás para frente e vão ver que dá o mesmo nome, o mesmo resultado, tá? Já no 4, no pontinho, escreva o nome dos elementos representados pelas imagens a seguir, depois leia as palavras de trás para frente, ou seja, da direita para a esquerda. Então, nós temos um osso, um ovo e uma arara. Vocês vão escrever essas imagens escritas por letras, tá? Então, o osso, como se escreve osso? Como se escreve ovo? Como se escreve arara? E depois vocês vão ler essas 3 palavras de trás para frente, tá? E vocês vão... É o mesmo exercíciozinho desse aqui de cima, tá? E vocês vão reparar que se vocês lerem de trás para frente, não vai alterar nada. A palavra vai se manter a mesma, tá? Isso não acontece em outros casos, tá? Estamos mostrando só em alguns casos, mas a gente não pode achar que qualquer palavra, se a gente ler da direita para a esquerda, vai ser a mesma, tá bom? Vamos lá para a página 53. Na página 53, eu tenho aqui 2 imagens, tá? Foi feita uma experiência, a menina colocou 2 copos aqui com água e um ovo, tá? Só que em um dos casos, o ovo boia, outro, o ovo afunda, tá? Então, observando essas 2 imagens, vocês vão responder a letra A e a letra B. Vamos lá, a letra A. O que aconteceu com os ovos após a menina colocar cada um deles dentro de um copo com água? Você tem 2 alternativas aí. Um ovo boiou e o outro afundou? Os 2 ovos boiaram? Então, vocês vão observar essas 2 imagens aqui, da menina com os 2 copos e colocando os ovos no copo. E aqui vocês vão ver o final da experiência, tá? Que um ovo boiou e o outro afundou. Então, a partir da observação dessas 2 imagens, vocês vão responder a letra A e vão marcar uma das opções com X. Balãozinho B. Você já fez algum experimento científico? Já fez alguma experiência em casa? Geralmente, a gente, quando é pequenininho, a experiência mais assim comum da gente fazer é a experiência do feijãozinho, né? Pra gente ver, acompanhar o desenvolvimento do feijãozinho, né? Mas vocês já fizeram uma outra coisa diferente em casa também? Alguma experiência? Se sim, vocês vão responder sim. Se sim, vocês vão comentar qual foi a experiência. Se não, não precisa fazer, não falar nada, só escrever não, tá? É uma resposta pessoal, que eu não posso generalizar e dizer que todo mundo fez uma experiência, tá? Porque a gente não sabe. Vamos lá para a página 62. Na página 62, a gente vai começar a falar sobre as vogais, tá bom? Essa aqui é a página 62, tá bom? E aí, a partir da página 63, a gente já vai fazer os exercícios. Então, na 62, ele mostra aqui 5 imagens, o abacate, embaúba, ingá, oiti e uva. E aí, ele coloca o início dessas palavrinhas aqui, sinaliza que são vogais. Aqui, abacate, começa com a vogal A. Embaúba, com a vogal E, né? Que a gente chama E, o certo é E. Ingá, com a letra I, com a vogal I. Oiti, com a vogal O. E uva, com a vogal U, tá bom? Ele tá destacando as vogais aí das palavras. E aí, ele explica aqui que as letras do alfabeto são classificadas em vogais e consoantes. As vogais, como eu falei para vocês no início da aula, é A, E, I, O, U, tá? O que não for A, E, I, O, U é chamado de consoante. Então, aqui na página 63, no número 1, aqui, vocês vão escrever o nome de vocês. Por favor, escrevam com letra cursiva, tá? Apesar do nosso livro ser todo em letra de imprensa, respondam em letra cursiva, tá bom? Que é a letra que a gente está utilizando.
Agora, pinte as vogais que aparecem no seu nome. Então, aqui a gente tem vogais A, E, I, O, U. Por exemplo, o meu nome é Isabel. Eu tenho o I, o A e o E, tá? Então, eu marcaria o A, o I e o E. Marcaria o A, E, I, tá? Que são as vogais que contém no meu nome, tá bom? Então, vocês vão escrever o nome de vocês aqui em cima, no 1, e no mesmo número 1, vocês vão pintar as vogais que aparecem no nome de vocês, tá bom? Aqui, nós temos no número 2 um alfabeto de A a Z em letra de imprensa, tá? Em letra bastão. Então, vocês vão preencher essas lacunas aqui, essas linhazinhas, com as letras do alfabeto que estão faltando e vão completar o alfabeto. Na letra A do número 2, vocês vão copiar as letras que você utilizou para completar o alfabeto, tá bom? Então, todas essas lacunas aqui, com as letras que vocês completaram, vocês vão colocar aqui embaixo na letra A. Na letra B, as vogais que você escreveu acima são chamadas... Desculpa, gente. Falei até a resposta. As letras que você escreveu acima são chamadas de vogais ou consoantes, tá? Então, vocês vão completar a letra A e vão ver se vocês completaram o alfabeto com consoantes ou com vogais, tá bom? Nesse exercício aqui. Na letra C, as demais letras do alfabeto são chamadas de quê? De consoantes ou de vogais. Então, para você responder a letra C, você vai ter que responder primeiro a letra B, tá bom? Vamos para a página 64. A página 64, nós temos também, novamente, o alfabeto, tá legal? Então, vamos lá. Contorne de verde as vogais e de vermelho as consoantes. Gente, super simples, contornar e circular. Vocês têm aqui o alfabeto, todo em letra bastão, e vocês vão circular de verde as vogais e de vermelho as consoantes. As vogais vocês já sabem, A, I, O, U. O que não for A, I, O, U, vocês vão marcar de vermelho, que são as consoantes. Ligue o alimento representado no número 4. Ligue o alimento representado em cada imagem ao nome dele. Vocês já fizeram esse exercício hoje, tá? Então, vocês vão observar as imagens e vocês vão ligar a palavra correspondente. Ah, abacaxi. Como é que escreve abacaxi? Então, eu vou lá e vou ligar a imagem à palavra, tá bom? No número 4, na letra A, pinte os nomes dos alimentos que começam com vogal, tá? Então, vocês vêm aqui, tem os nomes, ó, no meio, e vocês vão pintar com cor clarinha, tá, gente? Que aí fica mais fácil de ver. Os alimentos que começam com vogal. O que começar com A, E, I, O ou U, vocês vão pintar, tá bom? Que começar com vogal. Letra B. Há alguma palavra acima que tem somente consoantes? Vocês vão marcar sim ou não. Então, vocês vão olhar essas palavrinhas aqui, que estão no meio, como elas são escritas, e vão escrever e vão marcar. Existem palavras, existe alguma palavra que, dentre elas, dentre morango, batata, abacaxi, milho, ovo e uva, que só tem consoante na palavra? Vocês vão marcar sim ou não, tá bom? Vamos lá para a página 65, que é essa página aqui. Nós vamos falar sobre as vogais nasais, que eu falei com vocês. Olha lá o exemplo do Roma e do romã, tá? Então, quando a gente coloca o acento tio, o acento gráfico tio, que é aquela cobrinha, em cima da vogal A e a da vogal O, ela fica com som anasalado, tá? Por conta do acento gráfico. E aí, o significado da palavra muda, tá? Então, eu tenho aqui Roma, ele até destacou a vogalzinha A aqui, e aí eu tenho a palavra romã, que aí ele colocou o acento gráfico tio em cima
da vogal A. Vocês percebem que o som abafou e Roma. Olha como é que a gente abre a boca. Roma, romã, né? É mais abafado, é mais fechado o som quando a gente coloca o tio na vogal. E o significado também, o som muda e o significado também. Então, vamos lá. Para o número 1. Contorne os elementos representados pelas imagens que têm nomes escritos com tio. Então, aqui nós temos o feijão, o telefone, o botão e uma cadeira. Então, vocês vão contornar, circular essas imagens, uma dessas imagens, ou uma ou mais de uma, que na sua estrutura, na sua palavra, leva o acento tio, tá? Quem tiver dúvida, vai escrevendo. Aqui tem o feijão, escreve a palavra feijão embaixo. Telefone, escreve como é o telefone. Botão, escreve como é o botão em palavras, em letras. Cadeira. E aí vocês vão perceber aonde vocês usaram o tio, tá? Na palavra. E aí vocês vão contornar, tá bom? Eu só não vou botar muito, porque esse é o livro do professor, senão eu vou mostrar a resposta para vocês. Vamos lá para a nossa último exercício do dia, tá? Então, vamos lá na página 66, no número 2. Leia o par de palavras abaixo. Eu tenho o quê? Eu tenho a palavra pai e a palavra pão, tá? Então, vamos responder a letra A e B do número 2. Contorne a vogal A de cada uma das palavras. Então, eu tenho a palavra pai e a palavra pão. Vocês vão identificar a vogal A nessas duas palavras e vão contornar, circular. Letra B. Nessas palavras, a vogal apresenta som igual ou som diferente, tá? Eu tenho a palavra pai e a palavra pão. A palavra pão, na vogal A, ela levou o acento tio, o acento gráfico tio. Eu falei para vocês que quando a gente coloca o acento tio na vogal, o som muda. Então, já dei uma dica, tá? Número 3. Leia mais uma palavra. Eu tenho aqui a palavra corações. Palavra corações, tá? Vamos lá. Quantas vezes a vogal O aparece nessa palavra? Então, vocês vão observar a palavra corações e vão ver quantas vezes a vogal O apareceu. Letra B do número 3. Nessa palavra, as vogais O apresentam som? Reparem, gente, que eu já dei a dica. Lá no número 2 também. Escrevam o nome... Vamos lá, desculpa. Vamos ver se o som é diferente, tá? Agora vamos para o número 4. Escreva o nome do elemento representado em cada imagem, tá? Então, eu tenho maçã, peões, leão e avião, tá? Então, vocês vão observar as imagens e vão escrever o nome dessas imagens, tá bom? Para treinar também a caligrafia, tá? Gente, outra coisa, quando vocês forem fazer exercício de caligrafia, gente, tem que começar a escrever nessa parte azulzinha aqui, tá bom? Por exemplo, o L, você começa o L, vou dar um exemplo, não é o caso aqui do exercício, você começa o L na parte azulzinha, só que você não tem que ficar limitado nessa faixa azul, você vai passar da faixa azul e depois vai voltar de novo para ela, tá? A gente tem que corrigir, porque eu fiz um trabalhinho com vocês de caligrafia, teve muita gente que escreveu errado, não escreveu na linha, tá? A caligrafia é justamente para você escrever nessa linha apertadinha, para você treinar o desenho da sua letra e a letra ficar mais arredondada, tá? Então, não pode escrever, usar todo o espaço das linhas da caligrafia, tá? É um espaço realmente limitado para a letra ficar mais desenhada e certinha, tá? Então, bem, a nossa aula de hoje termina por aqui. Então, nós vimos vogais nasais, vimos que todas as letras têm sons,
Conhecemos o acento gráfico tio, vimos que se ela estiver em cima da letra A e da letra O, o som altera e o significado também altera, tá? Vimos também consoantes, que são as letras, todas as letras do alfabeto, exceto as vogais, A, E, I, O, U. Então, o que não for A, E, I, O, U são consideradas, são chamadas de consoantes, tá bom? Qualquer dúvida, só entrar em contato comigo, tá bom? Espero ter ajudado vocês hoje mais um pouquinho para vocês realizarem as atividades do dia, tá? Um grande beijo e até a próxima aula.